Fala aí, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, seguinte, continuando aí nosso conteúdo, a gente não pode parar, né? Vamos trabalhando, a gente está aqui, eu estou aqui em casa com dois computadores ligados, telefone, então a vida não pode parar, né? Principalmente o nosso conteúdo, a nossa aprendizagem e principalmente o nosso contato, né? Eu acho que primordialmente é o nosso contato visual, né? Vocês me vendo, escutando minha voz, não perder, né, esse tipo de conceito que vocês começam a criar sobre nós professores, falou? Então vamos fazer o mesmo esquema da semana passada aí, pega aí nosso livro, marcador de texto, lápis, página 46, a expansão da agricultura, falou? Então, de novo, pega o livro, lápis ou marca-texto, página 46, expansão da agricultura. Dá um pause aí. Voltou. Vamos lá. Então, o que ocorre, gente? Na última aula, nós vimos o que? A introdução do período neolítico, né? Onde o ser humano ele torna-se sedentário, ou seja, ele passa a ter um local fixo de moradia, justamente porque ele não havia mais a necessidade dele andar em busca de alimentos, né? Ele começou a produzir agricultura, que foi primeiramente uma descoberta pelas mulheres, e logo depois começou a praticar a pecuária, que deve ter sido obra dos homens, já que a caça e etc. era a função dos homens, enquanto a coleta era a função das mulheres, mas evidências apontam para que as mulheres realmente tenham descoberto a agricultura, tá? Então, assim, vamos ver como é que esse momento aí se deu, como é que houve essa expansão para começarem a surgir realmente as primeiras cidades, as primeiras aldeias. Não, começa com tribos. Na realidade, se a gente for falar, começa com família, começa com clã, aí depois começa com tribos, as tribos viram aldeias, as aldeias viram cidades, as cidades viram grandes civilizações. Falou? Então, a partir daí, a gente vai ver como é que essa descoberta da agricultura começou a se expandir pelo mundo, tá bom? Vamos lá, olha só. A expansão da agricultura chefia sociais das primeiras cidades. A lenta difusão da agricultura neolítica. O cara vai falar como a agricultura ela começou a se espalhar pelo mundo de maneira bem devagarzinho, atingindo vários pontos ao mesmo tempo. O Oriente, a África, né? Alguns estados ali do Oriente Próximo, que seria hoje o Oriente Médio, né? Aquela areazinha próxima ali. Vamos lá. Então, assim, ó, sublinhe. Partindo do Oriente Próximo, a agricultura neolítica, ao longo de milhares de anos, expandiu-se então em todas as direções. Então, saindo ali do Oriente Próximo, ela começou a partir em várias direções ali daquela área ali, África, parte da Ásia e etc. Vamos lá. Depois espalhar-se pelo crescente fértil, que a gente viu na última aula, lembra o que era o crescente fértil? O crescente fértil era essa areazinha aqui, que lembrava uma lua crescente, não é isso? Que lembra uma lua crescente, e fértil porque tem vários rios ali que tornam essa região fertilizada devido ao humus. Falou? A gente vai falar disso quando estiver trabalhando a Mesopotâmia, o Egito, etc. Tá? Então vamos lá. Aí tá assim. Depois de espalhar-se pelo crescente fértil, sublinha, a agricultura penetrou pelo vale do rio Danúbio e chegou à Europa Central. Na direção leste, atingiu a Índia e espalhou-se pelo vale do rio Indo. Pode ver que está sempre próximos aos grandes rios, né? Na África, a agricultura avançou em direção ao sul, devido ao rio Nilo. Parágrafo de baixo, pode sublinhar. Na China, os primeiros cultivos foram feitos no vale do rio Huanghe, que por nós é o Rio Amarelo. Tá? Então vocês podem ver que nas primeiras grandes locais de prática agrícola se formaram ao redor dos grandes rios que existiam naquele período ali. Tá? Não precisa sublinhar mais não. No norte, volta de 8.500 anos atrás. Os principais produtos eram milhete, milho pequenininho, né? Hortaliças, amoreiras, né? E desculpa, gente, a amoreira, aí tá até aqui do lado, ó, árvore cujas folhas servem de alimento para o bicho da seda, cujo fruto é conhecido como amora, etc. Né? Então é uma árvore frutífera também. O arroz começou a ser cultivado na China por volta de 7.000 anos atrás, espalhando pelo vales baixos dos rios Huanghe e Yangtze, o Rio Azul, Huanghe, Rio Amarelo, Yangtze, Rio Azul, né? Pode ver que sempre às margens de rios, não esqueçam isso. Sublinha. No sul do México, local de origem da agricultura americana, aí para aí, ó.
Os primeiros cultivos foram o pimenta e o abacate, por volta de 7.000 anos atrás, pode sublinhar, e iniciou-se o cultivo do vinho, produto que se tornou a principal fonte de alimentos da região. Então aqui na América, ali onde seria, a gente vai estudar a partir de onde vem a civilização asteca, onde deve ter surgido as primeiras fontes agrícolas aqui na América, e o produto principal cultivado em todas aquelas civilizações era o milho, tá bom? Parágrafo de baixo aí, pode sublinhar. Partindo desses 3 principais centros de origem, os cultivos se espalharam em áreas antes cobertas por vegetações de floresta e savanas. Então, assim, partindo dessas áreas aí, tá vendo a imagem aí do Rio Amarelo, né? Ele não tá poluído não, tá, gente? Ele é Rio Amarelo por causa da cor do fundo do rio, que ele é chamado de loess. Então ele dá essa coloração meio amarelada ao rio, mas ele não significa que ele é poluído não, tá? Aí vocês podem ver que do lado dele, as partes que eram de florestas foram devastadas para se iniciar o plantio agrícola, e foi o que começou a ocorrer naquele período ali, falou? Vira a página aí, vamos lá. O cara até bota aqui nessa para isso, os agricultores neolíticos usaram instrumentos de pedra para cortar e derrubar as árvores, utilizavam o fogo para queimar o terreno, e beleza. Vamos lá, virando a página aí, 47, aí tem um mapinha aí, origem da expansão agrícola neolítica, tá vendo? Aí aqui no sul do México, né, Mesoamérica, meso a palavrinha meio, a América, claro, nosso continente, então ali do meio da América Central, né, partiu para a América do Norte e desceu aqui para a América do Sul. Aí aqui, no Oriente Próximo, dessa partinha aqui, Oriente Próximo, né, que foi onde surgiu, ela foi lá para o Vale do Rio Danúbio, para a Europa Central, não é isso? Foi lá para o Vale do Rio Indo, né, aqui para baixo onde hoje é a Índia, subiu lá para a China, aonde foi para o rio Huanghe, que é o rio amarelo, e o rio Yangtze, que é o rio azul, né? Então aqui foram os locais para onde ocorreu essa dispersão da agricultura aí pelo mundo, falou? Vamos lá, a produção de excedente agrícola. Gente, excedente é tudo aquilo que você produz a mais e que você não consome, que você não utiliza. Então toda vez que você produz a mais do que o seu consumo, é criado um excedente. Deixa eu dar um exemplo. Se você produz 10 quilos de feijão por mês e consome 7, você tem um excedente de 3 quilos, é isso? Então, toda vez que você produz a mais do que você consome, você cria um excedente. Então, a gente vai começar a entrar no período aí que vai começar a surgir a produção de excedentes agrícolas, ou seja, essa história do desenvolvimento agrícola, né, da pecuária, ela deu tão certo às margens desses rios que começou-se a produzir tanto alimento que começou a sobrar alimento, né? As pessoas estavam produzindo mais do que elas realmente precisavam. E isso vai ser bom para o desenvolvimento da civilização. Vamos ver, olha só. Produção de excedentes agrícolas. Sublinha aí, O sistema de cultivo, baseado na derrubada, queimada, causou grandes transformações na natureza. A gente viu isso agora, né? Não precisa sublinhar mais não. O solo perdia sua fertilidade, sofria com erosão. No Oriente Próximo, pioneiro na agricultura e desmatamento, contribuiu para reciclar o clima, formou grandes desertos, como o Saara, a Arábia, o Irã e etc. Embaixo, sublinha. Essas novas condições ambientais exigiram a criação de novos instrumentos, novas formas de cultivo, técnicas para renovar a fertilidade do solo. Então havia necessidade, como o solo foi perdendo aos poucos sua fertilidade, houve a necessidade de se produzir novas ferramentas, novas máquinas, novos artefatos que aumentassem a produtividade agrícola. Não precisa sublinhar não, olha só. Nas áreas afetadas pela desertificação, que viraram desertos, a situação era mais grave. Diante de um clima cada vez mais árido e seco, por volta de 6.000 anos atrás, sublinham, agricultores e criadores do Saara, da Arábia e da Pérsia, que hoje é um paísinho chamado Irã, né, começaram a migrar para os vales baixos dos rios Indo, Tigre, Eufrates e Nilo e cultivar suas margens. Então eles começaram a sair desses locais que eram desertos e começaram a ocupar as margens dos grandes rios que estavam próximos a eles, como o rio Tigre, o rio Indo, o Eufrates e o Nilo. Falou? Aí embaixo, mesmo havendo água abundante nas novas áreas, havia muito trabalho a fazer. Chuvas em excesso, secas prolongadas, podiam destruir toda a produção, ou seja, uma coisa ou outra, né? Além disso, sublinham, para alimentar uma população crescente, era preciso desenvolver tecnologias para controlar a água dos rios, irrigar as plantações, ampliar a produção agrícola. Então, assim, começou a haver a necessidade de fazer um melhor aproveitamento da água. Se eram períodos de cheia, tinha que ter alguma maneira de levar aquela água para os locais mais secos, né? Fazer a irrigação das áreas.
ou fazer o armazenamento, dessa água para ser utilizada em períodos de maior aridez, maior seca, né? Então, assim, havia necessidade agora de se descobrirem técnicas para poder se utilizar melhor essa água aí. Então, vamos lá. Cadê? Tá certo. Assim, precisa sublinhar não. Ao longo de centenas de anos, invenções como o arado, veículos de roda com tração animal, como carroças, né? E sistemas de irrigação permitiram melhorar os cultivos. Sublinha. Com as novas técnicas e mais pessoas para trabalhar nos campos, foi possível produzir excedentes, ou seja, mais alimentos do que o necessário para a população sobreviver. Então, quando a gente fala de excedente, a gente está falando de um processo que você faz mais do que você consome, tá bom? Não precisa sublinhar não. A partir desse momento, então, iniciava-se uma profunda mudança nas relações humanas, porque durante milhares de anos as sociedades tinham sido igualitárias, não havendo chefe nem subordinado entre os indivíduos. Mas agora haveria necessidade de nós termos sim um chefe, né? Vira a página aí, vamos lá. O camarada bota aqui, ó. Surgem as diferenças sociais e o Estado. Galera, aqui na página 48 eu vou dar um pause para o vídeo não ficar tão longo. Aí eu vou fazer a segunda parte, falou? Vou dar uma pausezinha aqui, pera aí.